É, né? Coloquei antes porque eu não sabia, cliquei para ver se dava e deu. A gente vai apertando, é que tá tudo escrito em inglês ainda para ajudar. Vou esperar mais um pouquinho. Ah, não, já deu a hora já, gente. E aí, alguém se dispõe a estar orando aí para a gente estar iniciando? Daí, Diogo, pastor, sua voz não saiu ainda não, hein? Tá mudo. Ah, então tá bom, então. Então vamos lá, gente. Alguém que se dispõe a estar orando para a gente estar iniciando. Já são 9h01, vamos estar começando. Quem ainda não orou, ainda não teve o prazer aí de estar iniciando a nossa aula, tome essa oportunidade, não deixe passar. Thomas, Thomas quer iniciar? Bora, Thomas, vamos lá, vamos. Tá bom. Senhor meu Deus, meu Pai, que nós estejamos aqui, Pai, por mais um momento de aula, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que venhamos aprender muita coisa nessa aula, Pai, e que o Senhor possa, Pai, estar à frente de todo Alô, nessa alô, alô. curso, Senhor. Em nome de Amém, Jesus, Pai. amém. 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 Amém, Deus abençoe, irmão. E aí, gente, vamos então já rapidamente estar passando para o nosso monge executivo. O que que foi que vocês escutaram essa semana? Você que também não teve oportunidade ainda de estar compartilhando, quero te dar essa oportunidade. Gente, a impressão minha é porque eu não estou sabendo mexer aqui, mas está todo mundo mudo, todo mundo calado. O que que acontece? Vamos, meu povo. Vamos, gente, se animar aí. O que que é isso? Bora lá, gente. Vamos compartilhar aqui que vocês escutaram. Rê, Paulo. É capítulo 5 ou 6? É o 6 essa semana ou é 5? 5? 5. 5. Ah, e o que eu ia falar já estava no 6. Você já está acelerada, irmã. Ah, mas vamos lá, eu fiz uma observação aqui no 5, na verdade no 4 e no 5, mas eu vou falar do 5, já que a gente está no 5. É, o que me chamou a atenção assim nesse capítulo, no 5, que eu achei bastante interessante, é como ele associa, como ele faz a associação entre o ambiente a um jardim, como ele colocou que o líder pode ser, como o líder pode ser um jardineiro, né? Essa analogia foi interessante e que eu achei de fácil compreensão. Um verdadeiro líder elogia em público e pune no privado. E quando um líder age dessa maneira, ele envia uma mensagem aos outros, e essa pode ser tanto uma mensagem negativa como uma mensagem positiva, né? E a meditação sobre liderança, que liderar não é ser autoritário, e sim um contribuinte.
Isso eu achei bem interessante, né? Que a autoridade não é uma coisa forçada, né? Você contribui com algo para que um todo faça, que as pessoas façam aquilo que você quer, exercendo a sua influência sobre as pessoas, né? Então, essa analogia que ele fez de influência eu achei muito interessante. E um líder contribuinte faz com que outros possam desenvolver suas habilidades. Um líder contribuinte faz com que as pessoas se tornem melhores. Ele contribui para que as pessoas se tornem pessoas melhores, né? E um líder contribuinte faz com que todos juntos consigam chegar ao mesmo objetivo. Isso eu achei muito legal, assim, de como um líder, né, faz dessa forma e as pessoas acabam se influenciando por isso, né? E uma reflexão que, assim, eu anotei aqui, que quando tomamos uma decisão e não pedimos a direção de Deus, tendemos a perecer pelo caminho. Não se constranja em buscar a Deus, pois Ele é o único que pode mudar a história de qualquer pessoa e as perdoar. Retroceder o caminho se isso for te levar para mais perto de Deus. Obediência é o que Deus requer de nós. E nada que fizermos vai se comparar ao que Ele fez por nós. Eu Amém. fiz essa reflexão nesse todo. Eu acredito. Bom, foi isso que eu entendi, né? Que eu coloquei. Amém. A gente vê o papel importante aí, né, sobre a nossa vida, na verdade, né, que liderança não é simplesmente autoridade, né? A gente vê o quanto que é importante, o quanto que é sério essa questão da influência, as pessoas que estão nos seguindo, né? E se a gente for falar num contexto aí da nossa realidade, a igreja, vamos dizer, né? A gente vê que não importa, né? Mesmo que nós tenhamos, né, autoridade colocada sobre a nossa vida, seja um líder, seja quem for, se ela não for algo que a gente leve as pessoas a seguir a gente por prazer, né, não vai muito tempo isso, né? Não vai caminhar. E principalmente quando um líder cresce, ele sempre tem isso na mente, ele faz todo o grupo dele caminhar junto com ele, né? Então ninguém anda sozinho, ninguém cresce sozinho, né? É um grupo crescendo junto, a gente vê um crescimento em todo um grupo, né? Então isso é meio que se torna automático quando é algo saudável, né? Alguém mais quer falar, gente? Vamos comentar, vamos ver o que Deus falou com você, o que foi ministrado aí na tua vida, compartilha com a gente, não fica com vergonha de errar. Estamos aqui para aprender, né, uns com os outros, tá? Eu vou falar, tá, Cris? Amém. No meio do áudio, ele fala sobre um exemplo de um navio, né? Que no meio do caos a gente encontra também líder que não controla a organização, né? Que pelo seu comportamento diário, ele manipula as pessoas que são confiáveis. E ele fala que no navio, nos porões, sempre existe aquelas pessoas que estão ali remando o tempo todo, eles nunca sobem no covis para saber o que está acontecendo lá em cima, né? E E ele fala lá no áudio que uma hora de uma tempestade, para que tudo fique bem, as primeiras pessoas que são retiradas, né, do navio são essas pessoas que ficam lá embaixo. Elas nunca questionam, né? Quando elas podem sair, para onde elas vão, elas nunca sabem o destino, elas só estão ali remando. Mas na hora do apuro, elas são as primeiras a saírem fora, né? Para que tudo fique bem. E geralmente, né, a gente vê o como é importante também a gente preservar aqueles liderados que também só ficam ali por baixo, que às vezes não se destacam tanto, mas que também ajudam de uma certa maneira que as coisas fluem, porque na hora de um problema, eles também vão ser úteis, né? Apesar deles não questionarem ou talvez não se expor tanto, mas de alguma forma eles estão ali presentes. Então é importante a gente ver que o navio é um todo, né? A gente tem que usar todos, não somente um ou outro que se destaca mais ou menos, mas a gente usar um pouquinho de cada da maneira que eles são ali naquele ambiente, né? Aí eu achei bem interessante também essa posição que ele colocou aqui do navio, né? Amém, Rê. A gente vê, né, que não tem como, né? Sempre tem um que às vezes vai se destacar mais,
mas não quer dizer, né, que os outros que não se destacam tanto não tenham realmente uma importância, né? Somos um corpo e funcionamos de formas diferentes aí, né, na diversidade, na verdade, né? Mas cada um carrega algo muito importante, eu creio, da parte de Deus, né? E a importância da gente escutar, da gente olhar para um todo, na verdade, né? E não simplesmente naquele que se sobressai, né? E muitas das vezes a gente já vê até acontecendo, né? Não é aquele que se sobressai, muitas das vezes até que, como que eu vou dizer, que vai alcançar, vamos dizer, um lugar, né? Vamos dizer, né, algo de mais destaque. Às vezes acaba aquele que nem aparecia tanto se sobressair, né? Então, tudo é Deus, mas a gente nunca pode, na verdade, ignorar, né, a importância de que cada um carrega algo, né, muito importante da parte de Deus mesmo. Amém? Alguém mais quer falar algo? Alguém mais quer compartilhar? Vamos lá, gente. Ou vocês não estão escutando, ou vocês estão desanimadinhos hoje, hein? Pelo amor de Deus. Ah, eu tô achando que pela cara de cada um aqui o povo não está escutando o áudio, não, hein? Vamos ter que começar a fazer umas provas oral aí, hein, pastor? Começar a pegar o povo no pulo aqui, hein? No pulo, quem não está escutando. Pega um de cada igreja aí, ó. Pegar esse povo aí, gente. Só as mulheradas que fala, cadê os homens desse lugar? Então, bora lá, gente. Vamos continuar nos esforçando. Obrigada, porque chegamos, né, praticamente aí, né, metade do nosso curso, né? E a gente vê tantas coisas, né, que têm sido entregue nas nossas mãos aí, né? Mas a verdade é, né, nós estamos nos esforçando para que isso não seja apenas parte teórica, na verdade, ali, né? Mas ser na nossa prática, no nosso dia a dia mesmo, sabe? Eu acredito que há vários locais que o Senhor tem nos mostrado aí nossas falhas, aquilo que nós precisamos melhorar, né? E precisamos buscar. Tem procurado o seu pastor e falado, pastor, eu vi que eu sou muito falha nisso, me ajuda, né? Ou como que você tem respondido? Você tem visto, Deus tem te mostrado algo e você tem se escondido mais, né? Não é tempo de se esconder, tá? É tempo da gente ser trabalhado, da gente crescer. Então, busque os pastores, os líderes de vocês também, para que vocês possam ser trabalhados na área que vocês têm visto que vocês são fracos, né? Vocês estão mais fracos, vamos dizer, e vamos procurar melhorar, tá? Nesse tempo que nós estamos aqui juntos, um com o outro, tá? Então, passar aí, né, para o pastor Eduardo, que vai estar dando a nossa aula hoje, tá? Deus abençoe a vida de vocês, né? E seguimos firmes e fortes aí. Eu creio que todos estão fiéis na entrega das tarefas, tá? Não, gente, pelo amor de Deus, vamos ter bom ânimo aí, vamos continuar nos esforçando, tá? Porque vale a pena. Talvez a gente passe, às vezes, o curso assim, sabe, aos trancos e barrancos. Aí chega lá, quando tá para terminar, você fala, poxa vida, devia ter me esforçado um pouquinho mais, né? Então se esforcem agora, dê o melhor de vocês agora, tá? E eu creio que vocês verão resultados assim, sabe, poderosos até o final do curso e, na verdade, na vida de vocês no dia a dia. Amém? Deus abençoe a vida de vocês. Amém. Amém, Cris. Tá todo mundo me ouvindo? Tá legal o áudio agora? Ah, bom. Legal, então. É isso aí, não é tempo de se esconder, hein, pessoal? É o tempo da gente permitir, né, Deus trabalhar em nós, pegar tudo que a gente tem como ferramenta em nossas mãos, né, e começar a se preparar para que Deus possa usar nossas vidas, tá? Então, né, que Deus possa acrescentar um pouco mais com a aula de hoje na vida de vocês. Hoje a gente vai estar falando sobre prioridade, que é super importante, não só em questão de liderança, mas na nossa vida também, né? Semana passada vocês aprenderam sobre remir o tempo, né? E para que isso seja bem sucedido, você precisa definir prioridade na sua vida, né? Tem coisas que precisam
tem importância maior do que outras, né? Tem coisas que têm mais urgência do que outras. Então, a gente precisa estar atento a isso, porque senão a gente vai trabalhar muito e vai se cansar demais e vai produzir pouco, tá? E também vamos falar um pouco sobre integridade, ok? Tá todo mundo aí com a apostila aí na mão, tranquilo? Ok, Deus nos dê graça, né? Definindo prioridade e integridade. Ah, então, a nossa meta é aprender a pensar nas coisas pela sua ordem de importância e manter foco. Foco é uma palavra muito usada ultimamente, né? Então, é manter o foco, tá? Recomendações. Como líderes, precisamos identificar o que realmente está produzindo resultado significativo naquilo que, né, estamos propostos a fazer, tá? Então, a gente precisa identificar, né, diante de tudo que a gente está realizando, o que, que realmente está produzindo resultado, né? Estar ocupado não significa estar produzindo, né? Então, uma frase aí muito interessante, né? Porque às vezes a gente acha que está fazendo muito e está sendo tá colhendo, vai produzir muito, né? Mas na verdade você vai cansar demais, né? Então, ao final deste capítulo, você deverá ser capaz de definir prioridades, né? Priorizando os compromissos de acordo com a importância versus a urgência, né? Então, tem coisa que é mais importante do que a urgência da situação, né? Ou do compromisso. E compreender que integridade é base para a liderança. Sem integridade não há credibilidade, né? Então, a gente vai falar um pouco sobre isso também, né? A integridade é do caráter, né? A integridade, ela é no caráter, é uma qualidade indispensável para Que qualquer líder. E se você busca pela confiança das pessoas que estão ao seu redor, você vai ter que buscar, né, pela integridade na tua vida, tá? Então a gente vai estar falando sobre isso daqui hoje, amém? Definindo prioridade. Certa vez alguém disse: se quiser vencer seu inimigo, basta destruí-lo. Entretanto, há duas coisas que muitas pessoas acham difícil de compreender: pensar criticamente, realizar tarefas de acordo com a ordem de importância. Essas duas habilidades representam as principais diferenças entre o líder e o liderado. Tá? Então, às vezes a gente tem um pouco de, ou uma certa dificuldade, né, de definir prioridades, né, principalmente quando a gente está à frente de alguma coisa, né, liderando algo, porque há uma demanda de situações, de projetos, de coisas a serem feitas, né? Então, muitas vezes, a gente acaba tendo uma certa dificuldade, né? Então, com essa aula, né, a gente pretende trabalhar essa habilidade, porque a gente está sendo trabalhado como líder, né? Então, é uma qualidade aí, uma habilidade que a gente precisa desenvolver. Um líder busca constantemente, né, refletir sobre o que é prioridade dentro daquilo que a gente está fazendo ou daquilo que não é prioridade, tá? Então a gente sempre vai ter que olhar, né, tudo que está ao nosso redor e começar a enumerar, né? Enumerar isso é importante, isso não é, isso é prioridade, isso não é, tá? Então a gente sempre vai procurar enumerar isso e também realizar, tá? O serviço que é prioridade, tá? Como líderes, precisamos identificar o que realmente produz resultados significativos naquilo que a gente está se propondo fazer, né? Então, talvez aqui tenha alguns que são líderes de célula, né? Talvez alguns aqui vão estar passando por vários problemas, né? Outros
estão fazendo alguma meta de leitura, né? Outros foram chamados aí a estar ministrando uma palavra, outros estão sendo chamados a um aconselhamento, tem projetos, tem trabalho, né? Então, cada uma dessas áreas aqui, a gente vai precisar definir prioridade, tá? Então, dentro de uma célula, quem são as pessoas que realmente estão comprometidas com a obra, né? E aí, vale muitas vezes a pena você investir um tempo nessas pessoas. Não é desprezar as outras, né? Como a Renata ali estava falando, que aqueles que trabalham muitas vezes, né, no sector ali, eles são importantes, é claro, né? Mas a gente sabe também que dentro de um grupo, né, tem muitas vezes pessoas que estão ali, sabe, às vezes só por estar, não estão querendo ainda, não chegaram no nível de compromisso, comprometimento, né? Então, talvez por um certo período de tempo, vale mais a pena você investir naqueles que realmente estão desejosos naquele momento, né? Para que você não perca seu tempo, né? Diante do problema, o líder vai investigar a origem do problema, né? Então, tem muito problema, você precisa ir na raiz, porque resolvendo na raiz vai te poupar tempo, cansaço, estresse, né? Então, você vai precisar ir na raiz ao invés da fumaça. Muitas vezes tem muita fumaça nos problemas e que só vão roubar o teu tempo, né? Uma leitura, tá? Então, às vezes, ali você está lendo algo, algum assunto, é muita informação, e aí você precisa focar no que realmente é importante, que aquilo que você está lendo quer te trazer, né? Então, ali, né, vai ter ali o tema principal, né, daquele texto, tá? Então, aí você pega aquilo, tá? Para que aí o ensino fique, né, gravado na tua cabeça. Uma mensagem, né? Muitos de nós aqui vamos ser convidados a dar um testemunho, pregar uma palavra, falar de Jesus, né? E aí vai ter um lugar que vão te dar 1 hora, vai ter um lugar que vão te dar 10 minutos, vai ter um lugar que vão te dar 20 minutos. Então, tudo isso você vai precisar, né, saber lidar, né? Aconselhamento, né, separar os problemas por natureza e tratar, né, um por vez, priorizando os problemas mais importantes, né? Então você vai aconselhar a pessoa, você vai ouvir ela, você vai entender tudo e para dar um conselho a ela, né, você vai mostrar a ela prioridades para que isso possa ser de bom proveito, um conselho proveitoso para quem vai estar ouvindo, né? Projetos, estabelece metas, né? Curto, médio e longo prazo. Você vai ter metas, né? Entendeu? E aí, cada uma delas você vai botando suas prioridades, tá? E aí, no trabalho, aprimorar, né? Naquilo que você já sabe fazer, ok? Então, aqui são alguns exemplos, né? E algumas situações aí que nós muitas vezes vivemos no dia a dia, tá? Que aí, como líder, né? A gente vai precisar refletir o que é prioridade, o que não é, e se concentrar em realizar, né? O que é necessário, tá? Então, não é questão de dar duro ou trabalhar duro, né? Mas é usar, tá? A cachola, né? Você pensar, refletir, tá? O líder normalmente ele vai trabalhar mais pensando, vai trabalhar mais coordenando, supervisionando, tá? Então você trabalha mais com inteligência. Aí tem um exemplo aqui, ó. Disseram ao homem que se ele trabalhasse arduamente poderia enriquecer, né? Então a única coisa que ele sabia fazer, fazia muito bem, era cavar buraco, né? Então aí falaram para ele: se você trabalhar bastante, você vai ficar rico. Então ele cavou, 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 cavou muito buraco, né? Mas no final não ficou rico e acabou desenvolvendo um problema na coluna, né? Então, é só um exemplo, né? Para ilustrar que muitas vezes o trabalhar duro não significa que você vai produzir aquilo que se deseja, tá? Então, ele se esforçou, mas não teve prioridades. Então a gente precisa procurar pelas prioridades, tá?
para que a gente não fique com dor de coluna, tá bom? Organize-se ou agonize. A capacidade de levar 3 a 4 projetos, né, adiante é indispensável para qualquer líder, né? Então, como eu falei, como líder, a gente vai estar envolvido em várias coisas, né? Vários projetos, né? Vários empreendimentos, ou várias obras, né? Tudo ao mesmo tempo. Tá? Então, a gente vai precisar identificar prioridades e colocar elas em prática, tá? Porque se a gente fizer assim, ó, tanto faz o que tiver aqui primeiro para fazer, eu vou fazer, né? No fim, a gente vai produzir o resultado que a gente quer, tá? E aí, no produzindo o resultado que a gente quer, a gente vai chegar no final daquele serviço, ou daquele projeto, ou daquele sonho, ou daquilo que a gente, né, se propôs a fazer, com o sentimento de que parece que não produziu nada, tá? Então, priorize os seus compromissos. Aí tem aqui, ó, um compromisso de grande importância e um compromisso de grande urgência. Trate esses projetos em primeiro lugar. Então, aquilo que é importante, tem urgência, isso daí você precisa já fazer uma lista, né? Seria até interessante, talvez eu acabei ainda não olhando aqui qual é a tarefa, né, dessa lição, mas se você já puder aí, ó, ir anotando, pensando, tá? O que que é, o que que você tem na sua vida, o que que é prioridade, você já ir fazendo tipo uma separação, né, baseada aqui, se você fizer várias colunas, né, e ali você ir colocando o que é grande importância e o que é grande urgência. O que é grande importância, pouca urgência. O que é pouca importância, grande urgência. E o que é pouca importância e pouca urgência, né? Então você faz ali 4 colunas e aí você vai, né, em cada uma dessas colunas você vai pensando e vai escrevendo, né? Então aí, grande importância, grande urgência, trate em primeiro lugar. Grande importância, pouca urgência, estabeleça prazo e desenvolva, né, de uma forma constante. Pouca importância, grande urgência, descubra uma maneira rápida e eficiente para realizar esse serviço sem envolver muita gente. Pouca importância e pouca urgência. Geralmente é aqueles trabalhos mais frequentes, rotineiros e repetitivos, né? E aí ele dá um exemplo aqui como arquivar documentos, arquivar coisas, tá? Então seria interessante aí vocês tentar fazer, sabe, esse trabalho mais prático, né? Porque muitas vezes quando fica só na cabeça, né, na ideia, né? Eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho tanto isso para fazer, eu tenho outra coisa para fazer. Aí às vezes a gente não tem uma visão clara, né? E principalmente a gente não vai saber o que que é realmente prioridade ou não, tá? Então, quando eu estou dando aula aqui, gente, às vezes eu leio um pouco, mas às vezes eu vou falando, tá? Então, se não tiver muito aí conforme a sua apostila aí, não fica preocupado, tá? Aí, escolha ou perca, tá? Quando se trata de planejar, somos todos iniciadores ou reativos, né? Tá? Então, a gente inicia algo, a gente reage a algo, tá? Um exemplo disso é a nossa agenda, né? Então, né, vocês, vocês trabalham com agenda? O pessoal aí tem agenda, não tem agenda? Eu tenho, sabe, essas agendas anual, né, do ano ali, compro uma agenda e ali vai, né? Esse ano aqui eu não, eu vou confessar, esse ano aqui eu não tô sem agenda, né? Mas tenho arquivado várias agendas aqui, né? Onde trabalhei muitos anos também com agendas, né? Onde a gente sempre estava ali colocando, né? Tudo que vinha à cabeça, todos os planos, metas, projetos, prioridades, né? Então, durante alguns anos aí a gente foi preenchendo várias agendas, né? E isso é bom, ajuda bastante você organizar o seu tempo também, tá? Né? Então a pergunta não deve ser minha agenda estará lotada, mas sim quem preencherá a minha agenda, tá? Se somos líderes, a pergunta não é verei pessoas, né? Mas sim quem eu verei. Então faz alguma
perguntas aqui para a gente entender aqui, né, as escolhas, né, ou as percas, tá? Então, os líderes, eles vão, tá? Somos iniciadores ou reativos, tá? Os líderes, eles iniciam e lideram. Os líderes, eles pegam o telefone e faz o contato. Os líderes vão usar o seu tempo para fazer um planejamento e antecipar, né, problemas. Os líderes vão investir o seu tempo em pessoas e também vão preencher as suas agendas com prioridades, tá? E aí o liderado, né? E aí o liderado, isso aqui é bom também para ver se, né? Se você já está exercendo uma liderança, né? É bom para você ver aqui, olhando na parte aqui de líderes, né? Tem um, dois, três, quatro, cinco, né? 5 itens. E liderados 5 itens, né? Então você faz uma avaliação, uma autoavaliação. Pô, eu estou iniciando e liderando alguma coisa, estou procurando isso, estou pegando o telefone, estou fazendo contato, estou, sabe, procurando fazer conexões, usando o meu tempo para planejar, e aí você pode fazer uma autoavaliação, porque talvez você já está na condição de líder, mas você olha aqui para os itens do liderado e é o que se encaixa com você. Então aí tem alguma coisa errada, né? Aí não seria legal, né? Agora, se você está como liderado e aí você já está se movendo como atitudes de líderes, né? Iniciativas de líderes, e aí é legal, você está no caminho certo, né? Então, aqui tem uma lista aqui legal para você poder fazer uma autoavaliação. O que que o liderado vai, porque o liderado vai só reagir, né? Então, o liderado reage aos acontecimentos, ouve e espera o telefone tocar, passa o tempo vivendo o dia a dia, reagindo aos problemas, não antevê, né, o problema como líder, né? Gasta tempo com pessoas, né? Gastar tempo é diferente de investir tempo, tá? E preenche a agenda com solicitações, né? Então, faz uma autoavaliação aí depois, né? Se você já é líder ou você não é líder, tá? Porque como tem uns que já estão liderando, mas tem outros que estão sendo trabalhados, né, para liderar, tá? Avalie para evitar o impasse. Um veterano em tomadas de decisões deu um conselho, né, para aquele que escritor do livro, né, que a gente acabou pegando aqui essa essa matéria aqui, né? Decida o que fazer e faça. Decida o que não fazer e não faça. Né? Bem simples, bem rápido, bem conciso, sem enrolação, sem encher linguiça. Decida o que fazer e faça. Decida o que não fazer e não faça. Né? Então, defina prioridade e faça aquilo que tem que ser feito. Né? E aquilo que não é prioridade, você vai lá naquela lista lá em cima lá e vê, né? Se ela é urgente, se ela é, cadê? Pouca importância, grande urgência e pouca urgência, tá? Então, é isso aí. No entanto, a avaliação de prioridades nem sempre é simples, né? Aqui está uma grande dificuldade de muitos de nós, né? Porque a gente realmente, muitas vezes, a gente tem tanta coisa para fazer que a gente tem um pouco de dificuldade de definir a prioridade. Ao invés de ser aquela coisa certa, né? Preto, branco. Esse aqui é preto, esse aqui é branco. Então, é uma coisa muito fácil de se distinguir. Muitas vezes é uma coisa meio nevoada, meio cinza, que você olha e você não sabe se é preto ou branco, né? Então, aquela lista ali em cima vai te ajudar também a dar uma clareada nisso aí, para você poder realmente ver, né, com clareza o que que é prioridade na tua vida. A última coisa que uma pessoa compreende é o que deve ser colocado em primeiro lugar, né? E aí acaba que acontece um pouco disso, né? Aquilo que é prioridade a gente deixa de lado e aquilo que não é tão prioridade a gente coloca em primeiro lugar. E aí parece que dentro de nós nasce um senso de urgência de resolver ou de fazer aquilo, né? Sendo que aquilo muitas vezes nem é necessário para agora,
pode esperar um tempo, tá? Então, vamos tomar cuidado, tá? O que é exigido de mim, tá? Lá no Um líder pode abrir mão de tudo, exceto da responsabilidade final, né? Então, a pergunta, né, que a gente precisa ser respondida antes de aceitar uma tarefa é: o que é exigido de mim? Ou seja, o que devo fazer? Só eu posso fazer? Ou outras pessoas podem fazer, né? Isso é uma pergunta interessante, porque tem gente que gosta de fazer tudo, né? E aí a gente já aprendeu que um líder, ele delega, né? O líder, ele não pega tudo e faz sozinho. A gente sabe lá na Bíblia, lá que teve o exemplo de Moisés, quando ele é confrontado por Jetro, seu sogro fala, ó, você vai cansar desse jeito, você não vai aguentar. É muito serviço. Então delega, né? Então aí você precisa fazer uma pergunta, precisa realmente que eu faça, né? Não é fugir da tua responsabilidade como líder, tá? Mas às vezes tem gente que pode fazer. O que está realmente funcionando? O esforço deve ser proporcional ao resultado esperado, né? Então, está funcionando? O que está funcionando? Aí entra supervisão, você precisa supervisionar. Está funcionando? Está dando resultado? Tá demandando tanto esforço, então precisa ter um grande resultado, né? Porque se é uma coisa que demanda tanto esforço e o resultado é insignificante, aí talvez isso daí não é prioridade para você estar fazendo. Existem três problemas comuns no trabalho que desenvolvemos, né? Então, muitas vezes, dentro do nosso grupo, né? Naquilo que a gente está liderando, tem isso aqui, ó, o abuso. Poucos fazem demais, né? Não tem isso? Tem 50 pessoas lá, aí só três. Tá em tudo, né? Você vê aqueles três, aqueles lá que, meu, o cara tá em tudo. Aí tem o desuso. Muito, aí tem muita gente, mas tá todo mundo fazendo só um pouquinho, né? Só bota a unha, só bota a unha para fazer. E aí tem o mau uso, né? Que aí muitos fazem as coisas erradas. Aí também tem esse problema. Tem muita gente, mas faz errado no sentido de se cada um fizer do jeito que acha que tem que fazer, meu, isso dá muito ruim, né? Imagina. Um grupo, 30 pessoas aí, você liderando, 30 pessoas, uma célula. 30 é demais, né? Uma célula. 12, vai, 12 numa célula. 12 pessoas dentro de uma célula, e aí todo mundo quer fazer do jeito que acha que tem que fazer, né? Aí vai fazer tudo errado, né? Então isso daqui vai estar realmente, não vai funcionar depois de todo esse trabalho que todo mundo fez, realmente funcionou? O esforço trouxe resultado, né? Então aí a gente precisa tomar cuidado, tá? Aí o 3, né? Estou fazendo isso com prazer, né? A vida é muito curta para não ser vivida com alegria, tá? Então o melhor trabalho, né, vai ser aquele que vai fazer com prazer, né? Esse daí você vai fazer, sabe, com alegria, você vai fazer, sabe? Vai ser algo que vai te motivar, vai te contagiar, vai fazer com que seja um desafio emocionante para você cumprir ele, tá? Então, isso muitas vezes vai entrar como prioridade na tua vida, né? Porque por isso que aí é bom a gente entender a visão de Deus, né? Saber onde Deus quer nos colocar, né? Esses dias a gente teve uma reunião ali de obreiros, né, na igreja, e aí um dos obreiros acabou comentando isso, né? Durante alguns anos que ele serviu, ele fazia não porque ele entendia que era o propósito de Deus, mas porque era o meio que, entre aspas, né? Ninguém obriga, né? Mas era obrigado a fazer, né? A gente sabe que ninguém obriga ninguém, né? Mas se sentia assim, né? E aí passou muitos anos, sabe, carregando um certo peso, né? Porque não estava fazendo, não estava no lugar certo, né? Fazer a obra, a gente muitas vezes faz com alegria, né? A obra do Senhor.
Mas se você não está no lugar certo, sabe, no chamado, no ministério certo, aí muitas vezes pode se tornar um peso, né? Pode se tornar, sabe, um fardo. Então, para que você possa fazer com prazer, estabelecer prioridades, é importante você saber aonde que Deus quer que você esteja, né? E aqui tem um conflito, ó, o bom e o ótimo, né? Muitas vezes a gente quer fazer só o que é bom, né? Ou a gente estabelece prioridades, não, perdão, a gente estabelece prioridades para o que é bom. Mas, na verdade, a gente tem que ver que a gente tem que só priorizar o que é ótimo. Tem muita coisa boa a ser feita, né? No dia a dia tem um monte de coisa boa. Nossa, tem um monte de coisa, mas muitas vezes elas, sabe, vai levar o seu tempo, vai levar o seu, sabe, sua força, sua motivação, tá? Então, né, você precisa entender o que que você tem que fazer, é o ótimo, né? Mas para você entender o que que é melhor para fazer, você vai precisar buscar em Deus, né? Então, o Espírito Santo é que vai te guiar nesse processo e vai te mostrar que realmente, né, prioridade para você estar fazendo. A vida de Deus e nós certamente nos dará uma direção do que é melhor, né? Muitas vezes é o Espírito Santo, vai nos guiar e vai nos mostrar, mas às vezes a gente não consegue ainda ouvir ele, ou às vezes ainda ele não tá, Deus não fala, né? Porque às vezes Deus não fala. É por isso que aí a gente tem, né, amigos, amigos em Cristo, pessoas confiáveis, né? Pode ser nossos líderes, pastores, os discipuladores, enfim, pessoas que vão poder, sabe, ali te dar um conselho, né? Vão poder, sabe, te dar uma direção, tá? Para que você entenda que, né, o bom e o ótimo são importantes fazer, mas é melhor você pegar o ótimo, né? Porque é fácil, né, quando você tem uma opção ruim e uma boa. Qual que você vai priorizar fazer? Você tem uma coisa ruim e uma coisa boa. Qual que você vai priorizar fazer? O bom, né? Claro, todo mundo vai responder o bom, né? Mas agora você tem duas coisas boas a fazer. Aí fica mais difícil, né, de tomar decisão e definir prioridade, tá? Então, né? Como resolver isso? Aí, Espírito Santo, oração, palavra, intimidade com Deus e o aconselhamento com pessoas sábias, né? Pessoas de Deus que vão poder te ajudar nisso daí, tá? Tome sua decisão baseada na direção de Deus e na visão da igreja, né? Então, muita coisa aí que envolve a igreja, né? Você está, no caso da escola aqui de líderes, é para a gente desenvolver liderança, né? Dentro da igreja, tá? Então, nessa, você precisa estar com a visão da igreja, né? Você precisa entender qual é a visão da igreja. A missão apoio, né? Ela tem quem somos nós, né? Tá? Aí também tem o faça parte, né? Tudo isso daí, né, são materiais que você vai entender qual é a visão da igreja, né? Quem nós somos, o que acreditamos, então você precisa, tá? Andar em cima disso daí, tá? Porque vocês decidiram servir nesse ministério. Como líder de célula, você deve sempre recordar o propósito para o qual recebeu autoridade. Tá? Invista a unção que você recebeu para abençoar, apacentar e aperfeiçoar todo mundo que anda com você, tá? Aí ele tem aqui uma parábola, tá? Sobre a prioridade, mas a gente não vai estar lendo ela, não. Você pode ler ela depois, tá? Com o tempo e meditar, tá? Mas aí ela fala sobre isso, né? Prioridades, tá? E quando a gente gasta nosso tempo ou nosso esforço com prioridades erradas, né? Isso daí pode custar caro, tá? Pode custar ministério, pode custar chamado, pode custar, sabe, um grande projeto, pode custar uma empresa, pode custar uma família, tá? Então a gente precisa
realmente nos atentar aí, tá? Prioridades excessivas podem paralisá-lo, tá? Né? Aí os treinadores de animais selvagens sempre levam um pequeno banco quando entram na jaula dos leões. Eles têm o chicote, têm a pistola, mas eles não dispensam o banquinho. Esta é a ferramenta mais importante do domador. Ele segura o banco por trás e arremete as pernas para a frente do animal, que tenta focalizar as quatro pernas do banco ao mesmo tempo. Isso, isso causa uma espécie de paralisia. A fera que fica mansa e incapacitada porque sua visão se dispersa. Tá? Então, todos os líderes devem aprender a dizer não ao que é bom, para poder dizer sim ao que é ótimo. Tá? Então, isso aqui é importante, essa frase, né? Todo líder deve aprender a dizer não ao que é bom para poder dizer sim ao que é ótimo, né? Então, a gente precisa algumas vezes dizer não, né, para certas coisas, tá, na nossa vida, na nossa liderança, por mais que sejam boas, né, vai precisar ouvir um não, tá? Porque tem uma coisa ótima que é de grande urgência e é de grande importância, né? Então aí a gente e às vezes é difícil, né? Principalmente quando envolve as pessoas, né? Quando é algo que é só seu, né? Aí também se torna mais fácil de você também saber falar não para você mesmo, né? Mas quando isso está envolvendo as outras pessoas, né? Tem pessoas que não sabem esperar, tem pessoas que você está liderando que elas não têm a mesma visão que você está tendo. Tem pessoas que olham para o agora e não enxergam o futuro. O bom líder, ele está vendo adiante, ele sabe, ele está olhando lá na frente. Né? Então, muitas vezes essas pessoas acham que o bom é urgente e precisa ser feito agora, mas você sabe que tem uma coisa ótima que precisa estar à frente, né? Então, isso pode muitas vezes gerar um desconforto, um conflito, né? E aí, ou um problema, tá? Quando pequenas prioridades exigem demais de nós, surgem grandes problemas, né? Então tá aí, ó. Quando pequenas prioridades exigem demais de nós, surgem grandes problemas. A razão pela qual a maioria dos grandes objetivos não é alcançada deve-se ao fato de que perdemos nosso tempo fazendo primeiro as coisas secundárias, né? Então tem muita coisa secundária, sabe, que a gente acha que é necessária, é urgente e é importante, mas na verdade não é, tá? E aí, grandes, quando pequenas prioridades exigem mais, vai aparecer grandes problemas, tá bom? Tá? Então aqui tem uma outra ilustraçãozinha aqui, tá? Mas aí a gente vai pular para concentração, né? Concentração, né? Acho que a palavra mais atualizada, né, de concentração é foco, né? Foco, tá? Todos já experimentaram em algum momento, naqueles momentos maravilhosos em que o trabalho, independentemente da dificuldade, ele flui, né, de uma forma harmoniosa, tranquila, sem problema, né? E nada interfere, né, negativamente para o andamento disso daí, né? Todo mundo já experimentou um momento assim? Agora, né, é tão ruim, né, quando outro momento, né, que você tá para fazer alguma coisa, tá propondo algo e de repente, sabe, tá travando, o negócio não dá certo. Parece que, puxa, era tão importante. Sabe aquela coisa que parece que não vai? Que você às vezes termina o dia e você fala, meu Deus, nossa, o negócio não fluiu, né? No linguajar nosso aí é fluiu, né? Não fluiu. Não é verdade? Né? Alguma coisa
né, acabou acontecendo, né? Por que que isso acontece, né? É, muitas vezes é a falta de concentração, concentração na prioridade, né? E aí botamos muito foco nas pequenas coisas que não são tão importantes, sabe? E aí essa falta, né, de concentração, né, ou foco, tá, vai acabar gerando isso daí, tá? Então precisamos aprender a manter o foco, tá? Então a sugestão é: priorize suas atividades e se concentre nelas. Aí, então você vai definir prioridade, você vai ver o que que é prioridade e agora você vai botar foco nisso. Você vai olhar, você vai pensar, você vai, sabe, se concentrar, vai colocar, fazer uma lista, né, de tudo que é necessário para alcançar o sucesso daquilo, tá? Você vai, fazer uma lista de coisas que pessoas que podem te ajudar ou pessoas que não, de materiais que são necessários, materiais que não, você vai manter o foco nisso daí, tá? Então, muitas vezes a gente acaba colocando o nosso foco em coisas pequenas. Já viu aquela, né, aquela ilustração, ela é bem real, né? Quando te dá uma folha em branco e faz um ponto preto lá no meio, né? E aí o foco, onde que vai de todo mundo, né? Vai lá no pontinho preto, né? Vai lá na bolinha, né? E aí você tem ali, sabe, um papel todo em branco para você olhar e focar, mas as pessoas acabam focando no que é pequeno, né? Isso fala, né, da questão de, às vezes usa para isso, para falar de problemas, né? Mas também se poderia usar nisso aqui, né? Sabe? Muitas vezes a gente não tem foco nas coisas. Hoje em dia, né, assim, eu vejo que os jovens aí, ó, tem uns jovens aí que estão aqui, né, acaba perdendo foco, né? Por quê? Porque muitas vezes a tela acaba tirando foco, né? Aí a tela, o, o faz com que muita internet, esse tipo de coisa, acaba que faz que a gente, não estou falando de ter um tempo de lazer, usufruir isso daí, né? Tô falando que quando a gente submete o nosso cérebro muito a esse tipo de coisa, a gente acaba ficando sem foco, né? E aí você vai ler um livro, você não consegue se focar na leitura, vai fazer uma tarefa, você parece que a cabeça tá, sabe, pensando 200 mil coisas, né? Por quê? Porque falta o foco, né? Então, concentração é importante para você conseguir realizar, tá? As prioridades determinadas na tua vida. Amém? Todo mundo entendeu aqui? Definindo prioridade? Alguma dúvida? A gente vai passar aqui para a integridade. Ficou alguma dúvida? Pode perguntar, Gleice. Na verdade, pastor, eu tenho duas perguntas aqui que eu fiz anotações aqui. Ali Certo. no tópico onde a gente fala o que está realmente funcionando, né? Aí nós temos três pontos, né? A minha Hum. pergunta é: como dosar esses três pontos, sendo um líder? Como fazer a dosagem desses três pontos? Ali você fala no. Faz a pergunta mais uma vez, por É, favor. o que está realmente funcionando, né? É o tópico de cima, mas aí lá embaixo a gente tem três pontos, né? O abuso, que diz que É, muitos fazem demais, desuso, muitos fazem muito pouco, e mau uso, muitos fazem certo. as coisas erradas. Como um líder, como a gente dosa esses três pontos? É, né? É uma pergunta interessante, né? Porque a nossa tendência é se estressar com os que fazem pouco, né? Mandar, né? Ser meio que braço de ferro com aqueles que faz tudo errado e acabar exigindo muito daqueles que fazem pouco, né? E aí você acaba pegando esses três grupos e no fim, né, você vai desagradar todo mundo, né? Eu acho que aqui, né, é claro que é uma pergunta assim que a gente
cada um talvez tenha um ponto de vista, né? Mas eu vejo que acho que essa parte de primeiro buscar a Deus, né? Entendeu? Para você entender qual é a visão de Deus. E aí, né, você tendo isso bem claro, né, e você observando as pessoas que estão com você, né, e que estão fazendo ou demais, ou pouco, ou errado, e aí você vai ajustando, sabe? Como líderes, né, nós somos aqueles que vamos melhorar cada um dos nossos liderados, né? Então, você vai pegar e você vai ajustando, né? O que cada um está fazendo, tirando daquele lugar, né? Ele está fazendo e botando ele no outro lugar que vai poder produzir diante da prioridade que você tem e vai poder produzir um resultado. Então, por exemplo, tem ali uma pessoa que está. São poucos e que fazem demais, né? Então você vai tentar tirar, né, algo deles para que eles não fiquem sobrecarregados, né? Porque são poucas pessoas, então fazendo muito isso em algum momento vai se tornar cansativo demais, e aí você vai pegar aqueles que estão fazendo pouco e vai tentar incluir naquilo que você tirou daqueles que estavam fazendo de pouco, né? Então, se tinha muito, não, que tinha pouca gente fazendo demais, então você vai tirar um pouco deles e vai botar para aqueles que estão sem fazer muito. Eu acho que assim você vai conseguir. Eu não sei se deu para mim assim clarear um pouco a tua pergunta, mas eu acho que assim, né, você vai conseguir, sabe, assim remediar isso daí, né? Você vai conseguir lidar com uma situação como essa levantada, né? Sim, é que, na verdade, assim, a preocupação é que aqui a gente lida com pessoas, né? Hum, Assim, e diversas pessoas com personalidades totalmente diferentes, né? Então, aqui me chamou a atenção muito por isso. Como a gente, como líder, a gente tenha esse cuidado, né? No fazer essas mudanças, né? Para que a gente não fira, não, para que as pessoas não venham se sentir feridas, né? E não venha, porque muitas das vezes a gente acaba uma pequena palavra, um pequeno gesto, a gente acaba ferindo pessoas sem nem mesmo ter esse entendimento, né? Então, assim, o que me pegou mesmo foi como dosar isso, né? Mas hum. Talvez também, assim, pode funcionar, né, Gleice? Também você conhecendo o grupo, né, os seus liderados, sabendo o que Deus entregou para cada um deles, né, e entregando, colocando eles para fazer exatamente o que você vê que Deus está fazendo, chamou eles para fazer, né? E aí eu acho que você vai conseguir nessas três áreas aqui, você vai conseguir, acho que encontrar essa dose correta, né? Que nem um exemplo assim que eu vejo assim aconteceu comigo, né? Lá em Toyokawa, né? Tinha um irmão que ele estava fazendo tipo tudo, né? Ele estava nesse primeiro grupo aqui, que é o faz demais, né? E aí eu acabei percebendo, né, que uma da prioridade na vida dele não era ele estar no louvor, né? Percebi que acho que cara, Deus tem muito mais para a tua vida, né, do que o louvor, né? E talvez você hoje em dia acho que é até impensável, né, a gente chegar e falar para alguém aqui, ó, vou te tirar do louvor, né, que eu acho que sendo chamada, acho que é até coisa que você acabou de falar, acho que a pessoa sai até da igreja, né? Se você chegar para falar, né? Mas a pessoa teve humildade, né, para reconhecer isso, né, e fez bem para ela, né? Porque aí além dela não tá fazendo a mais, né? Porque ela estava fazendo o louvor e mais tantas outras coisas, ela acabou deixando de fazer algo e que, né, olhando não era prioridade para ele, porque claramente não tinha assim um chamado para aquilo, e aí colocamos em outra coisa para fazer, né? E aí deu fruto, prosperou, né? Cresceu e hoje está uma bênção, né? Então, eu acho que você também entender o que cada um carrega, o chamado de cada um, acho que te ajudaria para você chegar na pessoa e no amor ter esse confronto ou ter essa conversa que no fim da situação, da forma que você colocou, não vai ter outra forma, né? Agora tem sempre aquilo, não adianta
A gente, como líder, a gente não tá para agradar pessoas, né? Tem pessoas que não vão gostar realmente de decisões tomadas ou prioridades, né, colocadas. Aí a gente também não pode, né, ter que, né, infelizmente não podemos fazer nada, né? A gente tem que ser guiado pelo Espírito Santo também, né? Acho que deu para dar uma clareada um pouco assim, né? Deu, deu. Legal. Eu Mais tenho alguém? uma pergunta, mas eu acho que a Renata quer Eu falar. vi ela levantando a mão. Quer falar, Renan? Não, era só para ver nesse ponto que ela falou, no caso de pessoas que fazem muito pouco, né? Se eu Não. tiver errada, me corrige, mas também analisar assim o problema do porquê que essa pessoa faz pouco. De repente é uma timidez, de repente é uma dificuldade que ela tem ali na onde ela está sendo encaixada. Então, assim, acho também que é um pouco da gente que vai ser líder observar também, né? Qual é o problema daquela pessoa? Por que que ela faz pouco? Ou por que que ela está errando? Talvez eu estou liderando errado, talvez o meu modo de trabalhar com as pessoas estão de uma forma que eles não estão entendendo, né? Então, não sei, acho que também vai muito de quem está liderando, né? Do que está sendo falhado ali naquele momento, né? Não sei, Legal. pode ser É, uma visão errada, mas eu vejo também assim dessa forma, né? eu acho que acrescenta, né? Aí nisso daí que a gente acabou falando aqui, né? Para Gleice aqui, né? Acho que é isso daí. Você entender um pouco, né? O que cada um carrega, como que cada um é. É claro que aí é uma coisa mais ampla, né? Você vai precisar entender personalidade, chamado, né? E aí, às vezes, né? Pessoas mais ativas, outras passivas, né? Então, tudo isso aí você vai precisar conhecer, né? Mas acredito sim, né? Que a melhor maneira de você resolver esses três pontos aqui é você entender o que cada um carrega, né? E botar prioridade, né? Não deixar, sabe, aqueles que fazem demais continuar fazendo, tirar, né? Tira, né? Porque isso vai trazer muito peso, né? Sobre eles e corrigir aqueles que estão fazendo errado, sempre no amor, e os que fazem pouco, né? Você tentar entender, compreender, assim como você tem falado mesmo, Renan. Sabe? De ver por quê, será que é falha nossa, ou será que está no lugar errado, né? E aí entra aquela parte, né, que já estudaram da motivação, precisa ser um líder motivacional, às vezes a pessoa está desmotivada, né? Você precisa contagiar o coração, né? Então são vários fatores aí que talvez, né, vai corroborar, né, para que você conserte isso daqui, né, na vida deles aí. Ok? Bora passar aqui então? Vamos lá, depois a gente vê então, tá? Para a gente ir aqui na integridade, né? Integridade. Aí eu te faço uma pergunta: você se acha uma pessoa íntegra, né? Você se acha uma pessoa íntegra? O dicionário define integridade como o estado completo. Uno, quando possuo integridade, minhas palavras e as minhas ações estão em harmonia. Sou a mesma pessoa, independentemente de onde me encontre ou com quem esteja, né? Você se define como uma pessoa íntegra, né? É difícil, né? A gente falar, não, eu não sou íntegro, né? Porque a gente sempre vai falar que a gente, não, eu sou íntegro, né? Eu sou mesmo, né? Mas o que vai definir isso é se a tua palavra e a tua ação é a mesma. E o que vai definir isso é se em todos os lugares é a mesma forma, né? E aí é bom, sabe, para testar mesmo os líderes, né, para ver se é bom mesmo, para ver se é íntimo, é na hora da pressão. A hora da pressão, sabe, na onde aperta, onde, sabe, vem pressão, vem pancada, vem porrada, vem um monte de coisa. Essa é a melhor hora para a gente ver se realmente a gente é íntegro, sabe? Porque nesses momentos é que costuma aflorar dentro de nós, né? Aquilo que realmente a gente é, né? Então, né? A gente precisa ser, sabe, essa mesma pessoa em casa, na igreja, no trabalho, fala e faz, né? Aquilo que você fala,
aquilo que sai dos teus lábios, as tuas ações são iguais, tá? Então, isso é integridade. Uma pessoa íntegra não admite lealdade dividida, né? Porque isso é duplicidade. Uma pessoa íntegra tampouco se contenta com a hipocrisia, porque faz de conta, né? Pessoas íntegras são pessoas inteiras, né? Que são coerentes, né? Em suas atitudes, ações, palavras, tá? Pessoa íntegra não tem nada a esconder, a temer. Por quê? Porque o que ela é aquilo lá, em qualquer lugar, né? Então ela não vai ter, sabe, nada a perder, nada a temer, nada a esconder, né? A sua vida é como dizem, né? Um livro aberto, né? Porque ela está tranquila, porque ela sabe que ela é íntegra, ela sabe, uma pessoa que não muda, não é dúbia, né? Não é, sabe, uma pessoa que, como a onda do mar, né? Ou como uma pessoa que um dia vem, um dia volta, um dia está no bom, um dia está no outro, um dia de um jeito, um dia de outro. Fala uma coisa, não faz, não. É a mesma coisa, tá? Precisa ser a nossa essência, tá? Isso precisa ser algo que a gente carregue, tá? Isso é muito importante, tá? Para nós, né? E aí vem desde a nossa casa, né? Você precisa ser íntegro na tua família. Por quê? Porque o primeiro lugar que nós lideramos é a nossa casa. Se seus filhos veem, né, integridade na palavra e na atitude, você já tem aí, ó, um meio caminho andado para o seu filho ser um bom cristão, né? E aí depois envolve, né, a nossa liderança, tá, na igreja, tá? Então, a pergunta é, né, você se acha íntegro, né? Essa é a pergunta, tá? O nosso sistema de valores se integra de tal forma à nossa personalidade que se torna impossível separá-lo de quem somos. Esse sistema funciona como um guia, né? Nossas coordenadas que nos orientam, tá? Estabelece prioridade em nossa vida e nos ajuda a decidir o que devemos aceitar ou rejeitar, tá bom? Então, vai ser a integridade que vai, né, estabelecer prioridade na nossa vida, tá? Então, a integridade vai nos ajudar a decidir, né? Porque vai ter coisas que a gente vai ser capaz de dizer um não, vai ter coisas que a gente vai dizer um sim. Então, digamos que a integridade vai ser um fio, né? Todos nós já enfrentamos desejos conflitantes no nosso dia a dia, né? E aí, por mais espiritual que seja, né? Ninguém, por mais espiritual que seja, pode evitar essa batalha, né? A integridade é o fator que determina qual desejo prevalecerá, né? Então, aqui ela está falando dessa luta da carne, né, contra o espírito, né? E aí a integridade é o que vai determinar o que você vai fazer, né? Diariamente nos deparamos com situações que exigem escolhas entre o que queremos e o que devemos fazer. Então, a integridade vai definir as regras fundamentais que permitem resolver essas tensões, além de determinar nossa identidade e nossas reações antes mesmo que o conflito surja. A integridade une o que dizemos, pensamos e fazemos, né? Então, tudo que a gente fala, pensa e faz, né? Tudo isso vai ser unido pela nossa integridade, tá? Né? Como se costuma dizer, a primeira chave para a grandeza é sermos, na realidade, o que aparentamos ser. Para conquistar confiança, um líder deve ser autêntico. Para isso, é necessário haver coerência, né, nas nossas, né, palavras, pensamentos e ações, né? Então tem que ter coerência, né? E isso daí é importante demais, viu, gente?
Porque é, se você é de uma forma com uma pessoa e é de uma outra forma com outra pessoa, e se em algum momento aquelas pessoas se comunicarem, conversarem e perceberem que você foi de um jeito com o outro, você corre sérios, você vai sofrer sérios problemas, né? Agora, se elas percebem que você foi igual com as duas ações, pensamentos e palavras, você conquistou elas, né? Porque elas vão ver que, puxa, ele é o mesmo, ele não muda, ela é desse jeito, ela, sabe, é íntegra. E a integridade não é uma coisa que a gente fala, né? Ninguém nunca fala, né? Você já falou de algum líder seu? Ninguém fala, né? Ó, aquele cara é íntegro, né? Ninguém fala isso, não é verdade? É porque é uma coisa que pega no ar, né? É uma coisa que a gente percebe, né? Que a gente parece que as pessoas captam isso, visualizam, sentem isso, né? Porque ninguém, tipo, está conversando entre dois liderados, um amigo, o irmão lá, ele é íntegro, né, cara? Né? Normalmente a gente não tem esse tipo de assunto, né? Eu acho que eu nunca conversei isso, né? Mas a gente acaba percebendo, né? Pô, o irmão fala uma coisa e não faz, meu. Nossa, isso daí é ruim, né? Pô, o irmão tá fazendo, tá falando as coisas e não tá fazendo. É, assim, às vezes, a gente fala, né? Então, quer dizer, falta de integridade, né? Tá? Aí ele tem um quadro aqui, né? Se o que dizemos e o que fazemos são a mesma coisa, os resultados são consistentes, né? Então, vamos lá, ó, lá no quadro, lá. O que digo? Digo aos irmãos, sejam pontuais. Aí, o que que eu faço? Chego no horário. E aí o resultado, né? Eles vão chegar também no horário. Vou dizer para o povo, vamos fluir no espírito. Aí eu estou fluindo. Então eles também vão fluir nisso daí. Aí eu falo para os irmãos, vamos orar, irmão. Aí o irmão tá vendo eu lá de joelho orando. Aí eles vão orar também, né? Tá orando. Aí vamos ter comunhão, né? Comunhão, conversar, ter um tempo ali, né, de mesa, né, dentro da igreja também. Aí eu tô lá, na igreja tô tendo comunhão, tô conversando. Aí, naturalmente, todo mundo acaba tendo, né? Então, produz resultado, né? Porque aí você fala e aí você faz, né? Agora, se o que eu disser e fizer não for a mesma coisa, os resultados serão inconsistentes. Vai produzir um certo resultado, mas é inconsistente. Aí eu digo, vamos ser pontual. Aí eu mando uma mensagem, hoje eu vou atrasar. Aí você já viu? Aí o outro falou, acho que eu também vou, né? Parece que é assim. Eu também vou atrasar. E parece que uns três atrasam no mesmo dia, né? E aí eu te pergunto, né? Como é que você vai cobrar, né? Isso aqui depois da pessoa, né? Você não tem nem, tipo, autoridade, né? Você vai chegar pro irmão e falar, irmão, tem que chegar no horário. Aí, se é o irmão assim que fala na lata, ele vai falar, mas ô pastor, vejo você chegando atrasado todo dia, por que que você está cobrando isso? Aí você já, eita, aí você já vai ficar já, né, daquele jeito, né? Então, qual vai ser o resultado? Alguns chegarão pontualmente, outros não. Então, pode acontecer isso. É inconsistente, né? Então, vai ter gente que vai, mas vai ter gente que não vai. Vamos fluir no espírito, mas aí eu não dou liberdade, né? Nada. Nem no louvor. Não canto nem uma música na igreja. Louvor tá lá, fluindo, você tá lá. Assim, ó, braço cruzado, tá com sono, cansado. Os irmãos lá do louvor lá, quase pulando lá de cima do púlpito lá, para fazer, sabe, algo ali para você acordar. Você tá lá, fluindo, irmão. Deixa fluir. Aí, uns vão fluir, outros não, né? Vamos orar. Ninguém vê você orando. Tá só lá no fundo da igreja, tomando café. Tá só bebendo água. Muito de oração, vai para conversar. Chega de manhã, para orar, não ora. Aí, ó, alguns vão orar, outros não, tá? Vamos ter comunhão. E aí,
só senta com a esposa, só senta com o marido, quer conversar com ninguém. Ou acaba o culto, partiu, né? Aí acabou o culto, João, né? João 7:53, né? E aí todos foram para a sua casa. Aí, né, vai cobrar? Não dá, né? Então, o resultado sempre vai ser inconsistente, né? Isso daqui fala um pouco sobre isso, né? Prioridade não, integridade, né? Então, vai muito daquilo lá, né? A gente muitas vezes fala, age, né, de uma forma diferente e aí vai trazer sérios problemas, né? Além daquilo que eu falei para vocês, né? Que aí a gente não tem nem autoridade para cobrar, né? Porque, né, essa daí precisa ser publicada aqui, né? Tá falando. É isso aí, vamos publicar. Dá até para acrescentar mais algumas coisas aqui, né? Porque vai ajudar bastante, né? A igreja. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo, né? Então aqui Paulo tinha autoridade para chegar aos seus discípulos e falar, ó, seja meus imitadores, faça como eu faço, porque eu faço o que eu sei que Cristo faria, né? Então, será que a gente tem essa autoridade para chegar para os nossos liderados e falar, ó, pode me imitar, imita porque aqui tem integridade, né? Será que a gente conseguiria? Aí vem o teste, né? O teste da credibilidade. Quanto mais credibilidade você tiver, mais as pessoas confiarão em você, concedendo-lhe concedendo-lhe o privilégio de influenciar as suas vidas, né? Então, quando as pessoas perceberem que você é íntegro, elas facilmente vão estar abertas para você liderar, falar, sabe, qualquer coisa e elas vão estar lá, né, cumprindo, exercendo aquilo que você tem pedido, né? E aí o contrário também, né? Se você não tem integridade, não tem credibilidade também. Não fique esperando das pessoas porque elas não vão, sabe, te ouvir, tá? Então vamos lá, tudo é a questão. O segredo, examinemos alguns motivos que tornaram a integridade tão importante, tá? Então a gente vai ver aqui, ó, algumas, né, o segredo, vamos analisar alguns motivos que tornam a integridade fundamental, tá? Então, quais são os segredos? Número um, integridade gera confiança. Para ser um líder é essencial ter seguidores, e para isso é preciso conquistar a sua confiança, tá? Então, a integridade é a qualidade suprema de um líder, ó. A qualidade, a integridade é a qualidade suprema de um líder, tá? Então, prestem bastante atenção nisso daí, hein, que deve até cair em prova, hein? Fazer uma prova oral lá na igreja, vocês e os pastores, hein? A saber se tá todo mundo aí com o coração íntegro, né? Suas palavras e ações devem necessariamente coincidir, tá? O 2, tá? A integridade tem grande poder de influência. A igreja é reflexo do caráter do seu líder, tá? O caráter do líder determina o caráter da igreja local, tá? Então, as mentes das pessoas mudam mais por aquilo que elas observam do que pelas palavras, né? Então, é a questão do modelo, né? As pessoas, elas estão captando tudo. É interessante, né? Quando a gente está à frente de nada, parece que a gente é imperceptível aos olhos das pessoas, né? Ninguém parece que acha que você estava ali, ou ninguém repara nas tuas ações, ou ninguém repara no teu jeito, na tua roupa, ou nas tuas palavras. Mas a partir do momento que você está numa posição de liderança, né? As pessoas começam a reparar tudo na tua vida, né?
Por isso que sabe, a gente precisa ser assim, líderes fiéis, né? Que as pessoas olham na sua roupa, olham suas palavras, seu jeito de tratar, como que você trata filho, como que você, sabe, se comporta diante de um culto, na oração, no louvor. As pessoas estão, sabe, você pode até achar, acho que não, é verdade. As pessoas elas estão ali, ó, observando você, né? Então, a partir do momento que você for colocado como líder ali, as pessoas vão estar, sabe, com os olhos de vocês. E aí, se você for uma pessoa que tem um caráter, sabe, íntegro, você vai gerar influência. As pessoas vão olhar e vão falar: bom, essa daí vale a pena seguir, né? Integridade vai. Número 3, a integridade estabelece padrões elevados, tá? Os líderes devem viver segundo os padrões mais altos do que seus liderados, tá? Então a gente tem que sempre manter um padrão elevado, tá? Muito mais do que a gente cobra deles, tá? Esse princípio frequentemente é ignorado em um mundo que prioriza privilégios sobre responsabilidades, né? Então, quanto mais cargo você alcançar, né? Quanto mais alto Deus te colocar, a responsabilidade vai aumentar na mesma proporção, tá? E aí o direito que você tem diminui, né? É muito fácil entender isso, né? Por exemplo, né, uma questão assim, ó, bem simples, né, de roupa, né? Na posição de líder, né, muitas vezes você já tem uma responsabilidade de se vestir melhor, né? Uma coisa até meio simples assim que você pode falar, não, mas é verdade, né? Você precisa se vestir diferente, né? O seu direito de, por exemplo, ir de chinelo e bermuda para a igreja acaba, né? Agora, por exemplo, né? Você tá no churrasco é uma coisa, né? Mas você tá lá no culto, aí você vai de bermuda? Não vai, né? Agora tem o irmão lá, o irmão, só é o irmão. Se ele for de bermuda, né? Ok, né? Vai de bermuda. É decisão dele. Não tá na frente de nada, né? Então, um exemplo simples para você ver, né? Que as responsabilidades vão aumentando conforme Deus vai nos entregando mais coisas. Número 4, a integridade resulta em uma reputação sólida, não apenas uma imagem, né? A imagem é como somos percebidos, a integridade é quem realmente somos, né? Então a imagem é só aquilo que as pessoas nos veem, né? A integridade é aquilo que está lá dentro da gente, tá? Então a gente sabe muito bem que a aparência engana, não é verdade? A gente sabe, né? Tem gente que tem uma aparência, parece que, nossa, sugoi, né? Mas integridade zero, né? E não é esse o nosso objetivo. 5, a integridade deve ser vivida antes de liderar outras pessoas, né? Então, isso daí, se você ainda não está liderando nada, você precisa já buscar isso daqui. Parar de falar e agir diferentemente, tá? Você precisa ser íntegro já agora, né? Por quê? Porque você só vai conseguir levar as pessoas até onde você chegou, né? E se você não é íntegro, né, as pessoas, você não vai conseguir levar as pessoas à integridade, tá? Então a gente precisa viver isso, tá? Antes de estar à frente. Número 6, a integridade ajuda um líder a ser digno de crédito e não apenas sagaz, né? Não apenas sagaz, astuto, tá? Né? Então a integridade ajuda um líder a ser digno de crédito, não apenas astuto, tá? Sagaz. Há uma diferença essencial entre ser astuto e ser confiável, tá? Então, tem uma grande diferença. A verdadeira liderança é medida pela confiança que se conquista. Todos acabarão reconhecendo quem realmente somos, né? Então, sabe, você agir na astúcia, né? Sabe o que que acontece? Uma hora as pessoas vão identificar e você não é íntegro. Você só é astuto, você é sagaz, você sabe fazer as coisas, né? Então, integridade vai te gerar crédito, tá? Vai dar crédito. As pessoas vão lá, vão te dar crédito, tá?
o teste de ser ensinável. Aí você vai perguntar para você: sou honesto com o meu líder? Né? Todos nós temos um líder, né? Todos nós temos, podemos estar num lugar de liderança, mas nós temos um líder. E aí você pergunta: sou honesto com ele? Né? E é uma reflexão. Você está sendo honesto com o seu líder? Né? Como que você está lidando com ele? Né? Como que você com ele? Aí é um teste, né? Para ver se você é ensinável. Né? Você está aprendendo tudo que ele te passa? Você, né, tira proveito? Como que você é com ele? Devemos fazer uma reflexão, então, constante para poder aproveitar ao máximo que eles têm para nos oferecer. E aí, o outro teste é agora com os liderados. Você primeiro vai fazer o teste com o seu líder, fazer essa pergunta, autoavaliação, e aí agora com os seus liderados, né? Sou honesto com os meus liderados? Sou íntegro, né, com os meus liderados? As decisões erradas de um líder não afetam apenas ele, mas todos que o seguem, tá? Então, uma decisão errada vai afetar todo o grupo, tá? Então, precisamos estar cientes de que ensinamos o que sabemos e reproduzimos o que somos, tá? Reproduzimos o que somos, tá bom? Então, a integridade, ela é um desses pilares fundamentais, tá? Da liderança, né? É a qualidade suprema que todo líder ele precisa ter, tá? E você precisa desenvolver ela, tá? Ela que vai determinar, né, o nível de influência, sabe, e de comprometimento dos seus liderados com você, tá? A integridade vai gerar uma influência, tá, poderosa, tá bom? No grupo, né, que você está liderando, tá? Caráter, né, vai ser revelado e as pessoas vão ver que há integridade, vão confiar na tua vida e vão, sabe, assim, te seguir tranquilos. Né? Então a gente precisa, sabe, buscar isso, buscar ser íntegro. Se você vê que tem alguma falha, né, na tua integridade, se conserta, repara isso, busca ser melhor, começa a reparar se você está falando, né, e se você está realmente fazendo, né, se a tua palavra, as tuas ações estão condizendo com a tua palavra, você precisa fazer uma, sabe, autocrítica, uma alta avaliação com isso daí, né? Então, que essa aula aqui possa trazer um pouco de luz, né, na sua cabeça para que você possa, sabe, meditar, né, possa refletir, possa fazer, se autoavaliar, né, e como já foi falado aqui, né, liderança ela pode ser desenvolvida, né? Então você desenvolver essa qualidade que é esse a tua vida como um líder, tá bom? Fica aqui a nossa aula, né? Terminou já aqui os últimos dois testes aqui, o teste com os liderados e o teste de ser ensinado, tá bom? Acho que a gente acabou no horário, é 10h30, né, Cris? É até 10h30 as aulas ou é até 10? 10h30, né? Hã? É até 10h30 ou até 10? Tem aula que vai às vezes até às 10, né? Mas na verdade, o horário é até 10h30, né? No máximo, né? Ah, então vamos gastar. Você tem que botar esse povo aí para gastar o tempo. Líder não pode descansar, não, tem que ralar. Né? Mas é isso aí, né, pessoal? Acredito que isso daí vai ser mais um tijolo aí, né? Que está sendo construído aí na vida de cada um de vocês. Cada aula dessa, né? É um aprendizado assim muito rico, né? Que vai acrescentar sempre um pouco a mais na tua vida e que vai te ajudar a você alcançar, né, uma liderança de sucesso naquilo que Deus colocar na tua mão. Amém? Eu termino aqui, Cris. Você quer falar alguma coisa? Daí, Diogo, o pastor pode estar encerrando, tá?
Tá. Aí tem a tarefa. Vamos ver a tarefa? Deixa eu ver a Tem a tarefa. tarefa na última página, né? Nas páginas finais lá. Deixa eu dar Dá uma uma olhada aqui. olhadinha rapidão aqui. Tarefa 7. Ah lá, o quadro já está aqui, ó. Realmente, aquelas colunas lá que eu falei, né? De importância, urgência, grande, pouco, né? É a tarefa, tá? Então, aí, estar ocupado não significa estar produzindo. Lista do não, tá? Então, tem uma lista aí do não para vocês estarem preenchendo, tá bom? E aí, a partir dessa tarefa aqui, acho que vocês já estão fazendo alguns, né? Mas outros têm escrito, né, por mensagem, tá? Então, a gente pediria que você tirasse uma foto, né? Pode ser duas, três fotos, né, daquilo que você fez, porque aí a gente está fazendo um banco de dados, tá? Para poder estar arquivando as tarefas de vocês, tá bom? Então aí, se você manda em texto, aí fica mais difícil, porque aí o banco de dados é para a gente colocar lá os arquivos. Então ia estar pedindo para você tirar uma foto dessa tarefa. Você vai lá, faz esse quadro aqui, a lista do não, tira uma foto e aí envia, tá? Envia para mim, tá bom? Essa aula aqui, aí você envia para mim. E aí o que eles ouvem, compreendem, o que eles veem e acreditam. Preencha o espaço com a sua realidade. Aí, tem um quadro aqui, ó. Renata pediu, ó. Tem um quadro aqui, ó. Dá até para a gente postar, hein, depois, hein? Sejam pontuais, vamos evangelizar. E aí, o que que eu estou fazendo, né? Então, aí você vai olhar para você, né? E o que você está fazendo. Ensinamos o que sabemos, reproduzimos o que, né? Aí você responde lá também, tá? Então, é a lista do não e aqui um quadro do que eu estou fazendo e qual o resultado que eu estou enxergando. Tá bom? Fica essa tarefa aí. Espero que todos façam e também que tenha trazido luz, né, aí a vocês. E aí a irmã depois, se quiser postar a pergunta, irmã, tá? Por causa do nosso tempo, aí depois a gente pode ir ali estar respondendo, ou também o pessoal pode estar compartilhando e fazendo um debate legal aí para todo mundo poder estar crescendo junto. Tá bom? Vamos fazer uma oração? Então, já que no começo aqui foi o varão aqui, o Saito que orou, o Thomas, eu vou pedir agora para o Ogata, o Paulo, fazer uma oração aí para finalizar aí. Amém. Amém? Amém. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigado, meu Deus, por mais esta aula, Senhor. É, o, o conteúdo é muito vasto, é muito grande, para a gente poder estar gravando, assimilando. Por isso pedimos, Senhor, a capacitação do Teu Espírito, para que possamos guardar isso nos nossos corações e poder usar, colocar em prática no dia a dia. Senhor, em nome de Jesus, nós dependemos, meu Deus, do Teu Espírito. Nós dependemos de Ti, Senhor, para colocarmos em prática tudo aquilo que nós estamos aprendendo, meu Deus, nessas aulas. Então, Senhor, nos ajuda no dia a dia. Nos ajuda, Senhor, a sermos melhores cada dia, Senhor. Para que o Teu reino cresça, para a glória do Teu nome, Senhor, te pedimos, em nome de Jesus. Senhor, peço que o Senhor dê uma ótima noite, Senhor, de descanso, meu Deus, para cada um que esteve aqui até tarde participando das aulas. O Senhor guarda o sono, o descanso de cada um. Dê uma ótima noite de sono, meu Deus, de descanso para cada um. Em nome de Jesus, pedimos, Pai. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, então. Bom descanso. Deus abençoe a todos. Obrigado. Paz do Senhor.